Alimento Diário, série Gênesis, o Princípio. Livro 7, Andar na Presença de Deus. Autor, Pedro Dong. Semana 1, tema, a aliança de Deus com Abraão concernente à descendência e à terra. Leitura bíblica desta terça-feira. Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 20, Hebreus capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 6 e capítulo 7, versículos de 1 a 10. Versículos para ler com oração, Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, o sumo sacerdote que intercede por nós. O capítulo 14 do livro de Gênesis relata uma batalha em que o exército de 4 reis venceu o exército de 5 reis. Confira Gênesis capítulo 14, versículos de 1 a 10. Os 4 reis são da região da Mesopotâmia. Eles escravizavam os 5 reis da região do Mar Morto, incluindo os reis de Sodoma e de Gomorra. Os 5 reis tentaram libertar-se, mas perderam a batalha. Ló, que já estava em Sodoma, foi levado cativo. Confira Gênesis, capítulo 14, versículo 12. Quando Abraão soube que Ló fora levado cativo, saiu com um exército de 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, para libertar Ló. Leia Gênesis, capítulo 14, versículo 14. Hoje, em nossa experiência, os nascidos em casa são nossos adolescentes, que caem como gotas de orvalho e formam um exército de jovens santos, conforme o Senhor começou a nos mostrar a partir de 2020, baseado em Salmos capítulo 110, versículo 3. Nossos adolescentes amam a palavra com reverência. Eles devem continuar acompanhando a palavra de perto e lutando pelo reino. A palavra de Deus também deve arder em nossos corações, caso contrário, estaremos em decadência. Graças ao Senhor, a partir de 2021, Deus nos deu muitos adolescentes. Talvez hoje tenhamos milhares de adolescentes em todas as igrejas. Isso nos tem trazido muita alegria e energia. Eles não veem dificuldades como os adultos. Se você é um adulto e tem dificuldade em sair para pregar o evangelho e fazer colportagem, pegue um adolescente e saia às ruas com ele. Um irmão nos contou que foi ao supermercado com um adolescente de 11 anos. Este, com muita coragem, pregou o evangelho naquele lugar e o Senhor fez as coisas acontecerem. Se você tiver um pouco de medo, trabalhe com os adolescentes, pois eles vão ajudá-lo a vencer o medo. Os adolescentes que tinham 13, 14 anos em 2021, hoje já têm 17, 18 anos e estão servindo e lutando em vários lugares como Coreia, Japão, Estados Unidos, África e Europa. São os 318 nascidos em casa, que foram alimentados durante esses anos pela palavra profética. Eles são simples, creem na palavra e dão liberdade ao Espírito para fazer a obra por meio da fé. Após o final da batalha, em que Abraão saiu vitorioso, apareceu um personagem maravilhoso e misterioso, Melquisedeque. Confira Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 20. Ele abençoou a Abraão, e este, por sua vez, lhe deu o dízimo de tudo o que conquistara. Na Bíblia, o maior abençoa o menor. É o que nos diz Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Sendo assim, fica claro que Melquisedeque é maior que Abraão. Até mesmo Arão e os levitas, que receberiam dízimos dos filhos de Israel, deram o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Confira Hebreus, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Ao abençoar Abraão, Melquisedeque afirmou, em Gênesis capítulo 14, versículo 19, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. É por isso que Abraão não tinha apego nenhum às coisas terrenas, pois ele cria no Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Se Deus é o dono de toda a terra, para que lutar por um pouco de riqueza aqui?
nós também precisamos ter um coração como o de Abraão. Como Abraão venceu um exército de 4 reis com apenas 318 homens, Melquisedeque deu a resposta em Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho do reino em todos os continentes, não é uma tarefa fácil. Somos poucos, apenas 318 homens nascidos em casa. Se o Deus Altíssimo não nos ajudar, não teremos chance de vitória. O livro de Hebreus nos mostra que Melquisedeque representa Cristo, que é o sumo sacerdote. Confira Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 3. Ele, com seu próprio sangue, fez a propiciação por nossos pecados. E não ficou na morte, mas Cristo foi ressuscitado por Deus Pai, que lhe disse em Hebreus capítulo 1, versículo 5, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na ressurreição, Deus nomeou Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Leia também Hebreus capítulo 5, versículo 6. Cristo está no Santo dos Santos, no céu, e podemos acessá-lo usando o nosso espírito. No céu, ele está intercedendo por nós. Leia também Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 34. Ainda sobre isso, lemos no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículos de 21 a 25. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando os sacerdotes terrenos morrem, seu sacerdócio cessa. Mas Cristo morreu e seu sacerdócio continua, porque Deus o ressuscitou e o elevou ao céu, onde ele está vivo e exercendo seu sacerdócio. Todas as nossas vitórias tiveram a intercessão do sumo sacerdote no céu. Como os 318 homens podem vencer um exército de 4 reis? Como nós vamos conquistar e sujeitar a terra para o Senhor? É graças à intercessão de Cristo, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso estamos tranquilos. Nós vivemos neste mundo, mas não somos do mundo. Assim como um barco que navega no mar agitado. Nossa alma precisa de conforto e segurança. E nossa âncora é a esperança que podemos lançar a todo momento no Santo dos Santos com Cristo. Estamos ancorados em nosso porto seguro. A alma humana é frágil e facilmente cai em angústia, ansiedade e estresse. Mas, quando vivemos pelo falar de Deus, lançamos a âncora em lugar seguro, em Deus. Nossa esperança está em Cristo e a palavra de Deus cada vez mais nos tem firmado. Não ancore sua alma no dinheiro, nas riquezas, na filosofia, pois nada disso é confiável. Apenas o Santo dos Santos, onde está nosso sumo sacerdote, é um porto seguro para refúgio de nossa alma. Pela palavra, vamos refugiar-nos lá. De acordo com o texto que você acabou de ouvir, anote uma luz que você ganhou nessa palavra, uma direção e também uma admoestação. Releia esses pontos durante o dia e, se possível, compartilhe-os também com outras pessoas.